Um atentado a tiros deixou pelo menos 26 mortos na Caxemira, na região administrada pela Índia, na terça-feira. A região fica entre Paquistão, Índia e China e é pivô de conflitos entre os três países. Depois do ataque, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, diz que vai perseguir e punir os responsáveis. Fred, tensão escalando por lá e a Índia já começou com medidas, né? Exato. A Índia adotou uma série de ações para não só perseguir, como garantir a segurança da Caxemira, né, que é uma região de disputa entre três países, Índia, Paquistão e China. Entre as medidas da Índia está o fechamento da fronteira com o Paquistão, a chamada de diplomatas para consultas e a suspensão do acordo das águas do rio Indo, que foi assinado em 1960, que é essencial para a economia, tanto do Paquistão quanto da Índia. Tem até, em relação a isso, a gente já tem algumas informações de hoje, do primeiro-ministro Shehbaz Sharif do Paquistão, que ele também tomou medidas. Ele fechou o espaço aéreo na região, né, parte da Caxemira é de controle paquistanês. Ele também considerou os conselheiros militares indianos no Paquistão como persona non grata, fechou a fronteira de Atari do lado paquistanês e disse que se a suspensão do acordo do Rio Indo incluir o desvio ou o fechamento do fornecimento de água, isso vai ser considerado um ato de guerra, né? A Índia e o Paquistão já estiveram em guerra em 3 ocasiões diferentes. Na Guerra da Independência, em 47, quando toda aquela região era uma colônia britânica. Em 1965, em 1971-72, quando aconteceu a independência do Bangladesh, que até então era considerado o Paquistão Oriental, e uma situação muito parecida com a da Caxemira hoje, era uma região de maioria muçulmana, assim como a Caxemira é. E em 1999 houve a questão do Kargil, onde houve um confronto entre esses dois países. Na região especificamente da Caxemira, desde 1989, ela tem um movimento de separação. Houve uma explosão de violência até mais ou menos os anos 90 e 2000 e tem vivido um período de relativa estabilidade. Houve um atentado na região de Srinagar em 2019, né? Um grupo de supostamente patrocinado pelo Paquistão, de separatistas caxemires, que explodiu um ônibus com militares indianos próximo a Srinagar. Pelo menos 40 pessoas morreram. Houve uma escalada de tensão, houve um combate aéreo na fronteira entre aviões indianos e paquistaneses. Um avião indiano foi derrubado, o piloto foi capturado e posteriormente devolvido. Essa tensão foi aliviada. E essa situação foi mais contornada e agora estava num momento de maior estabilidade. Até esse ataque. Qual que é a suposição de quem são os culpados, Fred? Paquistaneses? Quem assumiu foi um grupo que é pouco conhecido, chamado Frente de Resistência ou Resistência da Caxemira. Não era um grupo muito conhecido até então. Há uma informação da polícia indiana de que pelo menos 3 pessoas foram detidas. Não há muito detalhe sobre a confiabilidade dessas informações, né? Mas está se havendo uma escalada de medidas. O governo indiano hoje também fez um pedido para que os indianos que moram na Caxemira e no Paquistão retornem ao país, né, para haver uma tentativa de nesse momento ainda está na fase da escalada das ameaças, até porque o primeiro-ministro Narendra Modi está muito questionado a dar uma resposta para essa violência. A região onde aconteceu o atentado é uma região que tem muito turismo. Os indianos frequentam ali. O local onde aconteceu
Pahalgam, ele é um centro turístico, ele estava com mais ou menos 1.000 turistas e 300 funcionários. A região da Caxemira indiana recebeu no ano passado 3.500 turistas indianos. É uma ideia, inclusive, porque como é maioria islâmica e garantir a ocupação, a soberania indiana sobre essa região, há esse incentivo ao turismo para que tenha renda na região e maior identidade com o país. A gente tem uma questão, você falou sobre uma das medidas que o primeiro-ministro Narendra Modi tomou, que é justamente a suspensão desse acordo em relação ao abastecimento de água do Rio Indo, né? Quais que são essas implicações? E aí você tem o primeiro-ministro, do Paquistão? Inicialmente, o ministro da Energia tinha falado, e hoje o primeiro-ministro do Paquistão, né, o Sharif Shehbaz, ele falou claramente que se houver o desvio ou a suspensão do fornecimento de água, isso vai considerar um ato de guerra. Fica mais claro mostrar isso no mapa. A gente preparou um mapa que mostra essa situação e aí eu vou mostrando tanto a situação essa daí é a Caxemira. A região em verde é de controle paquistanês. A região em azul é de controle indiano. Esses dois pontos em amarelo são áreas reivindicadas pela China. Esses traços verdes ali na área paquistanesa mostram mais ou menos o curso, a direção do curso do Rio Indo. O Rio Indo nasce na região da glacial de Siachen, que é a segunda maior glacial do mundo. É na proximidade do Himalaia. As águas dessa região que abastecem o Indo são águas de degelo. O acordo de 1960 daria o controle de 3 rios ocidentais para o Paquistão, 3 rios para a Índia. O controle de 80% a garantia do abastecimento de 80% da água para o Paquistão. Por quê? Porque o Paquistão depende, 93% das áreas agricultáveis do Paquistão estão banhadas pelo Indo. O Indo, sozinho, a cultura, a exploração, etc., permite 25% do PIB do Paquistão depende das águas do Indo. O Indo também abastece cidades como Lahore e Karachi, né, que são as 2 maiores cidades do Paquistão. É o que se configura hoje aquilo que a gente chama de guerra pela água, né, que se fala muito sobre isso na questão do aquecimento global e do esgotamento dos recursos. É exatamente isso. Você fechar isso daí, a Índia está praticamente drenando a capacidade de sobrevivência econômica de um país que já é pobre. O Paquistão, 40% da população vive na linha da pobreza. Pra você ter uma ideia, o PIB per capita dele é da faixa de $1.300. Para termos de comparação, a do Brasil é $11.000. Nossa, então você vê o nível de pobreza. E se você fecha essa corrente de água, é isso que você vai ter realmente. Por isso que o primeiro-ministro do Paquistão fala que é considerado um ato de guerra. Realmente é um esgotamento de capacidades do país. E a Caxemira, essa região, realmente é uma fonte de conflito muito intensa entre esses dois países. O nosso espectador que está acompanhando, talvez você não tenha visto, né? Ali em cima está a China, né? Perto dessa região em amarelo que o Fred trouxe aqui, que é controlada, uma região de disputa da China. Aqui à esquerda, né? Tem o Paquistão e logo abaixo tem a Índia. Então as áreas que são controladas por esses países estão ali fazendo justamente fronteira, né, Fred, com esses países, enfim. E aí a gente tem uma situação, quando você traz a questão da água, assim, a gente tende a achar, né, de primeira, assim, a gente pensa, putz, as pessoas vão ficar sem água para tomar, sem água para tomar banho, mas aí quando você traz essa questão econômica da água, né, e essa questão, esse impacto social que isso traz, no sentido de você aumenta a pobreza em um país que já é pobre, que já tem questões, já tem uma tensão ali entre os dois países, e aí você ataca esse país com esse tipo de medida, né, você traz uma medida com esse impacto desse tamanho, você cria uma instabilidade social que
que pode gerar violência, inclusive, né? Exatamente. Esse é o medo dessa escalada, né? A ideia de grupos terroristas apoiados por um ou outro país vem se arrastando há muito longo tempo. E isso vai gerando o que se chama de guerra de baixa intensidade ou guerra por proxy. São dois conceitos diferentes, mas os dois são associados aqui. O de baixa intensidade é o que não é aquela guerra entre dois países formar seus exércitos. E o guerra por proxy é ou como acontece, por exemplo, no Oriente Médio, que são organizações financiadas por um país lá no Oriente Médio, o Irã, para atingir alguns objetivos. Esse que é o cenário que a Índia está acusando o Paquistão, que esse grupo, a Frente de Resistência, seria patrocinado pelo Paquistão. Não é novidade. Não sei se você lembra dos ataques em Mumbai, que virou até um filme chamado O Ataque ao Hotel Taj Mahal. 160 pessoas morreram por um grupo na Índia, na cidade de Mumbai, por um grupo patrocinado pelo Paquistão na época, que era o Lashkar al-Tambi, se não me engano. Não, deixa eu recorrer à minha colinha aqui, que aí eu já te falo. Lashkar-e-Taiba, que era esse grupo que foi responsável por isso. Então, não é uma novidade, mas essa tensão vai se escalando. E tem uma coisa que ainda pode piorar ainda mais a situação entre esses dois. Essa escalada de violência entre dois países é uma escalada, inclusive, entre dois países que possuem armamentos nucleares. A Índia possui sua própria bomba atômica desde a década de 70. O Paquistão detonou a primeira bomba atômica dele na década de 90. Atualmente, cada um tem em torno de 170 ogivas nucleares em seus arsenais. Um pouco menos, outro um pouco mais. A Índia tem um pouco menos, o Paquistão tem um pouco mais. São 340 possibilidades de estragos, né, Fred? Exatamente. Com ogivas que vão até 50 quilotons. 50 quilotons cada quiloton é energia equivalente a 1.000 toneladas de dinamite. 50 quilotons, para você ter uma ideia, é 4 vezes isso, 3 vezes e meia a dimensão da potência da bomba que explodiu em Hiroshima. Que já fez um estrago gigantesco. 100 mil pessoas em pelo menos quase que instantaneamente. E aí você tem essa escalada, e aí, Fred, me chama muito a atenção, assim, essas tensões que se escalam ao mesmo tempo, né, no mundo inteiro. Você acha que essa conjuntura internacional que a gente tem desse movimento de rearmamento dos países, de essas guerras acontecendo na Ucrânia, em Israel, em Gaza, das guerras que acontecem na África há muito tempo, e esse movimento dos Estados Unidos, por exemplo, de retirar sua proteção de uma série de conflitos, assim, né, retirar essa mediação, de enfraquecimento de organismos internacionais que prezam por esse tipo de alívio de tensões, você acha que esse cenário ele beneficia a escalada dessa tensão e ele pode transformar o perigo disso, né? Pode aumentar o perigo de que algo realmente venha acontecer nesse sentido? Nós vivemos hoje um mundo bem perigoso. Esse desmonte de organismos que normalmente ajudam a desativar essa bomba do conflito, eles estão sendo totalmente questionados ou desmontados, né? O Conselho de Segurança da ONU, há muito tempo, ele é desacreditado porque ele, além de ter o mecanismo do veto, em que os grandes países, assim, como Rússia, China, Estados Unidos, eles têm esse poder de veto e aplicam, e acabam impedindo a adoção de resoluções que possam conter conflitos, você também tem uma demanda, a falta de representação de outros países que hoje já são regionalmente mais importantes, eles não estão lá representados. Outras formas de atenuação dos conflitos também estão sendo desacreditadas. E nós estamos vivendo hoje países buscando cada vez mais a sua autonomia, cada vez mais a sua soberania, em contraposição a outros, né? Você tem ameaças hoje que você nunca imaginou que pudesse ter, como, por exemplo, a invasão do Canadá pelos Estados Unidos, que foi sugerida pelo Donald Trump. E para a gente não falar que não falou de Estados Unidos,
tem mais uma coincidência. Nesse exato instante, o vice-presidente dos Estados Unidos está visitando a Índia, o J.D. Vance está lá, e é uma preocupação em relação a isso também. Você tem uma grande autoridade de um país, de uma grande potência, no meio de um país em escalada de conflito. A gente acompanha então para entender como isso vai se desenrolar. A gente espera que não evolua, né, para um conflito armado, para mais mortes, para mais tensões aumentadas, e sim para, na verdade, uma solução, né, Fred, desse conflito que preze pelas pessoas que estão lá, porque a gente fala muito sobre essa questão dessas disputas territoriais e aí acaba que isso fica muito num campo, assim, né, se você fala superficialmente, fica num campo muito de negócios e aí a gente se esquece às vezes que tem pessoas habitando esses lugares, que tem o povo Kashmir que está ali nesse fogo cruzado, literalmente, né. Exatamente.